Em meio à comoção mundial que sempre acompanha a eleição de um novo Papa, o nome de Robert Francis Prevost surgiu como uma surpresa para muitos, mas também como um sinal de esperança para outros. A Igreja Católica, com mais de 1 bilhão de fiéis, segue com atenção cada passo de seu novo líder, e o mundo quer saber quem é este homem que agora ocupa o trono de Pedro. O conclave de 2025 iniciou-se sob forte expectativa internacional após a morte do Papa Francisco e um clima de incerteza sobre os rumos futuros da Igreja. Cardeais de todo o mundo se reuniram na Capela Sistina, guiados pelo Espírito Santo e conscientes da responsabilidade histórica de eleger o novo sucessor de Pedro. Nas primeiras votações não houve consenso, e a fumaça negra que se elevava da chaminé manteve o mundo em suspense durante dias. Diversos nomes foram cogitados pela imprensa e pelos vaticanistas, mas poucos imaginavam que o escolhido seria o cardeal Robert Prevost. Sua eleição foi para muitos uma surpresa providencial, pois não era apontado como favorito nas especulações midiáticas. Prevost, então prefeito do dicastério para os bispos, já exercia um papel de grande influência dentro do Vaticano, mas sua figura era mais conhecida nos bastidores que nos holofotes. Apesar de sua discrição, sua atuação firme e fiel à doutrina vinha sendo notada por muitos cardeais, especialmente por aqueles que buscavam um papa de perfil espiritual e pastoral. Durante o conclave, sua serenidade e sua visão clara sobre os desafios da Igreja impressionaram os demais eleitores. Seu nome começou a ganhar força após a terceira votação, quando ficou evidente que a Igreja necessitava de um homem equilibrado, tradicional e profundamente pastoral. Cardeais de todo o mundo, de sensibilidades distintas, viram em Prevost uma liderança confiável. O resultado final foi alcançado com uma maioria sólida, e a fumaça branca finalmente anunciou ao mundo: Habemus Papam. Robert Prevost não é um desconhecido para a Igreja, embora muitos católicos só tenham tido notícia de sua existência após sua eleição como sumo pontífice. Nascido em Chicago, Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955, Prevost cresceu em uma família católica que valorizava profundamente a fé e a vida eclesial. Desde tenra idade demonstrou interesse pela vida religiosa, sentindo-se atraído pela Ordem de Santo Agostinho, conhecida por sua tradição intelectual e sua vida comunitária. Ingressou na vida religiosa como agostiniano e fez sua profissão simples em 1977. Mais tarde emitiu os votos solenes em 1981, consagrando-se definitivamente à ordem. Licenciado em matemática e filosofia, Robert Prevost prosseguiu os estudos eclesiásticos no Seminário da Ordem e posteriormente em Roma, onde obteve o doutorado em Direito Canônico na renomada Universidade Gregoriana. Foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982 em Roma, iniciando ali uma trajetória marcada pela dedicação à formação de novos religiosos e à defesa da doutrina católica. Em sua juventude sacerdotal, Prevost destacou-se por seu espírito missionário e foi enviado ao Peru, onde permaneceu quase 20 anos. Foi ali, em meio ao povo simples e sofredor, que floresceu sua sensibilidade pastoral e sua habilidade como líder e pastor. Durante seu tempo no Peru desempenhou diversas funções dentro da ordem agostiniana, incluindo a de prior provincial e posteriormente a de superior da missão agostiniana no país. Em 2001 foi eleito prior geral da Ordem de Santo Agostinho, cargo que exerceu durante 2 mandatos consecutivos até 2013. Como superior geral, Prevost percorreu o mundo visitando comunidades agostinianas em todos os continentes, o que lhe outorgou uma perspectiva global da Igreja. Sua experiência o fez respeitado dentro e fora de sua ordem, sendo reconhecido por sua prudência, caridade e fidelidade à tradição da Igreja. Após finalizar seu segundo mandato como prior geral, regressou ao Peru, onde foi nomeado bispo de Chiclayo pelo Papa Francisco em 2015. Em Chiclayo, enfrentou os desafios próprios de uma diocese marcada pela pobreza e pelos problemas sociais, procurando sempre estar próximo do povo. Seu episcopado
caracterizou-se por uma profunda espiritualidade e por uma atenção especial à formação do clero e à promoção da vida sacramental. Sua atuação chamou a atenção do Vaticano e, em 2020, foi convocado a Roma para integrar a congregação para os bispos. Em janeiro de 2023, o Papa Francisco o nomeou prefeito da congregação para os bispos, uma das funções mais importantes da Cúria Romana. Nesse cargo, Prevost teve um papel decisivo na nomeação de diversos bispos em todo o mundo, convertendo-se em uma figura central no governo da Igreja. Com sua eleição como Papa, a Igreja volta o olhar para um homem profundamente moldado pela espiritualidade agostiniana, pela missão pastoral e pela fidelidade ao magistério. A espiritualidade de Santo Agostinho, baseada no amor, na busca da verdade e na interioridade, é uma marca evidente na vida e no pensamento de Prevost. Seu lema episcopal, Cristo é tudo para nós, resume a essência de seu caminho eclesial. Um homem centrado em Cristo, servidor da Igreja e do Evangelho. Quando o cardeal protodiácono proclamou o nome de Robert Francis Prevost, o silêncio inicial da multidão transformou-se rapidamente em uma ovação calorosa. A eleição de um Papa nascido nos Estados Unidos com ampla experiência missionária na América Latina e formação romana, revelou uma síntese da universalidade da Igreja. Robert Prevost adotou o nome de Papa Leão XIV, evocando a memória de seus antecessores que levaram este nome e associando-se à tradição de clareza doutrinária e zelo pastoral, que caracterizou muitos dos papas que o antecederam. Desde sua eleição como Papa, Robert Prevost adotou um tom sereno, contemplativo e pastoral, refletindo sua formação agostiniana e sua profunda vida interior. Em suas primeiras palavras ao povo reunido na Praça de São Pedro, destacou a centralidade de Cristo na vida da Igreja, afirmando que Cristo seja tudo em todos. Esta frase, repetida em diversos momentos, revela um Papa que vê a missão da Igreja não como um projeto humano, mas como um desdobramento da vontade divina. Seu olhar pastoral prioriza a santidade pessoal, a fidelidade à doutrina e o cuidado das almas, resgatando a missão salvífica da Igreja como essencial. A diferença de lideranças voltadas ao ativismo político ou ideológico, o Papa Leão XIV tem demonstrado uma profunda adesão à tradição e à espiritualidade católica. Em suas homilias iniciais, tem citado frequentemente Santo Agostinho, especialmente quando fala do coração inquieto do homem, que só encontra descanso em Deus. Essa inquietude, segundo Prevost, é o motor da conversão, da busca sincera de Deus e da renovação da vida cristã em tempos de crise espiritual. Tem insistido em que a Igreja necessita voltar às fontes, o Evangelho, os sacramentos e a doutrina, para encontrar clareza diante de tantos desafios contemporâneos. Não se trata de um retorno ao passado por nostalgia, mas de um redescobrimento das raízes vivas que sustentam a fé e tornam possível o florescimento da vida cristã. Um ponto essencial do pensamento de Prevost é a promoção da unidade dentro da Igreja, especialmente entre diferentes sensibilidades teológicas e pastorais. Como agostiniano, compreende o valor da comunhão fraterna e da vida comunitária, e tem convidado bispos e fiéis a trabalhar pela reconciliação e a paz internas. Embora não abandone a exigência da verdade, propõe o diálogo dentro da caridade, sem renunciar à clareza doutrinária. Entre os temas que tem tratado com firmeza estão a centralidade da Eucaristia, a dignidade da liturgia e o valor inegociável da vida humana desde a concepção. Também tem alertado contra a secularização progressiva, que penetra nas estruturas da Igreja e debilita a fé dos fiéis. Ao falar sobre os desafios da evangelização, Prevost recorda que a missão da Igreja é levar Cristo, não um programa humano. Tem incentivado os católicos a serem missionários não só com palavras, mas principalmente com o testemunho de uma vida autêntica e coerente. Nas audiências e encontros com fiéis tem utilizado palavras simples mas profundas, buscando tocar o coração das pessoas e conduzi-las ao essencial. Sua comunicação lembra que a força da Igreja não está nos números ou no poder, mas na santidade de seus membros
e na fidelidade ao Espírito Santo. No que diz respeito à Cúria Romana, Prevost defende uma igreja mais espiritual e menos burocrática, onde os cargos não sejam trampolins de poder, mas lugares de serviço. Já deu sinais de que pretende nomear colaboradores com espírito de oração, fidelidade doutrinária e vida moral íntegra. Não se trata de uma ruptura institucional, mas de uma purificação evangélica, onde cada servidor da igreja seja, antes de tudo, um discípulo de Cristo. Prevost também tem mencionado a importância da formação dos seminaristas e sacerdotes, exigindo que sejam preparados para serem santos, pastores e mestres da verdade. Tem mostrado grande zelo pelas vocações religiosas e sacerdotais, insistindo em que a crise vocacional não se resolve com estratégias humanas, mas com oração e testemunho. Em seus primeiros documentos e discursos, já indicou que sua prioridade será restaurar a identidade católica, muitas vezes diluída por interpretações ambíguas e adaptações exageradas. É visível seu desejo de que a Igreja seja luz no mundo e não espelho do mundo, sendo fiel ao Evangelho mesmo quando isso implica ser sinal de contradição. Tem chamado todos os católicos à conversão pessoal, à penitência e ao redescobrimento da confissão como sacramento de cura e libertação. Seu governo se apresenta como um chamado à autenticidade da fé, não à inovação desenfreada, mas à renovação interior baseada no Espírito. E assim, com passos firmes e silenciosos, o Papa Leão XIV começa a conduzir a barca de Pedro com mansidão, sabedoria e fidelidade ao Senhor. O mundo reagiu com curiosidade e admiração. Os meios de comunicação correram para investigar sua biografia, suas ideias e sua trajetória espiritual. Nos Estados Unidos, muitos se alegraram com a eleição do primeiro Papa nascido em solo norte-americano. No Peru, país onde viveu durante décadas, a população celebrou com lágrimas e cânticos, reconhecendo nele um pastor próximo e humilde. Na Europa, sua eleição foi vista como um retorno à sobriedade doutrinal e à valorização das raízes espirituais da Igreja. Nos ambientes católicos mais fiéis à tradição, sua eleição foi interpretada como um sopro de esperança diante de tempos difíceis. Internamente, sua chegada ao trono de Pedro trouxe tranquilidade aos setores da Igreja, preocupados com a confusão doutrinária e o relativismo moral. Prevost deixou claro que pretende ser um pontífice que escuta, mas que não negocia o depósito da fé entregue por Cristo. Nas primeiras semanas de pontificado, reuniu-se com cardeais e dicastérios para escutar, discernir e começar a planejar os primeiros passos de seu governo. Já se nota um novo estilo no Vaticano. Menos discursos políticos, mais oração, menos agendas ideológicas, mais centralidade em Cristo. O clima que se forma é de expectativa e oração, como nos primeiros dias de outros grandes pontificados. O Papa Leão XIV tem mostrado preocupação especial pela juventude, pela renovação espiritual dos sacerdotes e pela santificação das famílias. Tem insistido em que a verdadeira reforma da Igreja só será possível com santos e não apenas com estruturas novas. Ao mesmo tempo, não descarta a continuidade de iniciativas válidas iniciadas por seus predecessores, mas insiste em que tudo deve estar enraizado no Evangelho. Prevê-se que em breve publique sua primeira encíclica, cujo tema central será a interioridade e a busca de Deus no silêncio e na oração. Todo o mundo espera com atenção e esperança os passos do novo Papa, que já começa a conquistar os corações com sua humildade e firmeza. A eleição de Robert Prevost como Papa não é apenas um acontecimento histórico, é também um sinal providencial para nossos tempos. Em meio a um mundo marcado pela confusão moral, as divisões e o relativismo espiritual, a figura do Papa Leão XIV surge como um farol de claridade e esperança. Seu perfil discreto, profundamente espiritual e enraizado na tradição patrística, remete aos grandes padres da Igreja, especialmente a Santo Agostinho. A escolha do nome pontifício, por certo, carrega um simbolismo poderoso. Voltar às raízes do pensamento cristão para iluminar os dilemas contemporâneos.
O Papa Leão XIV parece nos dizer que a resposta ao caos moderno não está na inovação contínua, mas na fidelidade à verdade eterna. Este novo pontificado se inicia com uma proposta clara: restaurar a centralidade de Cristo na vida da Igreja e de cada fiel. A partir de suas primeiras mensagens, o Papa tem insistido em que não há verdadeira reforma sem conversão e que não existe renovação sem santidade. Ele não busca agradar ao mundo, mas salvar as almas, como ensina o Evangelho. É um Papa que não veio para oferecer respostas fáceis, mas para recordar os caminhos estreitos que conduzem à vida eterna. Seu estilo pastoral é ao mesmo tempo firme e paterno, exigente e misericordioso, profundamente cristocêntrico. Seu amor pela liturgia, seu respeito pela tradição e sua abertura ao diálogo dentro da fidelidade à doutrina têm conquistado muitos corações. Bispos, sacerdotes, religiosos e leigos já começam a fazer eco de seu chamado à autenticidade, ao silêncio orante e à vida interior. Não se trata de uma reforma estrutural da Igreja, mas de um verdadeiro chamado à conversão profunda de seus membros. O Papa Leão XIV reconhece que a crise atual da fé não é apenas externa, mas sobretudo interna, nas consciências adormecidas e nas almas distraídas. Ele desafia a Igreja a despertar, a sacudir a tibieza e a retomar com coragem a missão evangelizadora. Seus discursos até agora evitam o vocabulário ambíguo. São diretos, enraizados no catecismo e na Sagrada Escritura. A clareza doutrinal é para ele um gesto de caridade, pois só a verdade liberta e salva. Esta postura tem sido acolhida com entusiasmo por movimentos e comunidades que há anos clamam por pastores que confirmem os irmãos na fé. Ao mesmo tempo, o Papa Leão XIV também se mostra próximo dos pobres, dos missionários e das igrejas perseguidas. Em seus encontros com refugiados e vítimas de guerras, tem manifestado compaixão e tem chamado a todos à solidariedade cristã. Ele não separa doutrina e caridade, fé e ação. Pelo contrário, entende que só é possível amar verdadeiramente quando se ama na verdade. Esta visão integrada é uma de suas grandes fortalezas. Unir contemplação e missão, verdade e misericórdia, tradição e atualidade. Sua figura evoca os grandes papas da história que deixaram profundas marcas por sua coragem espiritual e seu amor incondicional pela Igreja. No momento em que muitos falam de crise e declínio, ele aponta para a promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seu rosto sereno e suas palavras firmes renovam a confiança de milhões de católicos que há muito esperavam uma liderança assim. O futuro é incerto, como sempre foi. Mas o caminho da Igreja está seguro quando seus pastores caminham com fé e valentia. O Papa Leão XIV inicia seu pontificado com os olhos postos em Deus e os pés firmes na terra, pronto para guiar o rebanho com sabedoria. Mais que um administrador ou diplomata, apresenta-se como um pai espiritual, um mestre da fé, um servo da verdade. Sua missão será longa e desafiadora, mas não está sozinho. Conta com o apoio do céu e o amor do povo fiel. A figura do Papa Leão XIV, em tão pouco tempo de pontificado, já começou a deixar marcas indeléveis na Igreja e no mundo. Sua presença pacífica, mas firme, sua palavra clara, mas amorosa, seu olhar sereno, mas penetrante, transmitem a segurança de quem conhece o caminho e está disposto a percorrê-lo sem desvios. Em cada gesto, em cada homilia, em cada encontro se percebe a autenticidade de um pastor que não veio para cumprir uma agenda pessoal, mas para servir a missão eterna da Igreja. Nos círculos intelectuais e universitários, suas intervenções têm provocado uma renovada reflexão sobre a fé católica como caminho de plenitude humana. Sua formação acadêmica sólida e sua experiência pastoral diversificada lhe permitem dialogar com diferentes realidades sem perder a perspectiva da verdade revelada. Em seus discursos, frequentemente recorda que a vida cristã não é uma teoria abstrata, mas uma relação viva com Jesus Cristo,
fundamento de toda a existência verdadeiramente humana. As primeiras encíclicas e exortações apostólicas de seu pontificado têm como eixo central o redescobrimento da identidade cristã em um mundo que parece tê-la esquecido. Com linguagem acessível, mas conteúdo profundo, convida cada batizado a redescobrir o tesouro da fé e a vivê-lo com coerência em todos os âmbitos da existência. Sua insistência na oração, na vida sacramental e na formação doutrinal sólida está gerando um despertar espiritual em muitas comunidades. Seus encontros com os jovens têm sido particularmente significativos, pois neles se percebe sua capacidade de comunicar a verdade eterna com linguagem contemporânea, sem diluir o conteúdo da fé. Para ele, a juventude não é apenas o futuro da Igreja, mas seu presente, e por isso dedica tempo especial a escutar suas inquietudes e a orientá-los no caminho do discernimento vocacional. Para os sacerdotes e religiosos, o Papa Leão XIV tem sido uma fonte de inspiração e um chamado constante à fidelidade. Suas cartas e mensagens dirigidas ao clero enfatizam a importância da santidade pessoal, do estudo contínuo e do zelo apostólico. Com palavras claras adverte contra os perigos da mundanidade espiritual e convida a uma renovação interior que se traduza em autêntico testemunho evangélico. Nas relações ecumênicas e interreligiosas, sua abordagem tem sido de respeito e clareza, diálogo sincero sem relativismo, busca da unidade sem compromissos com a verdade. Seus encontros com líderes de outras confissões cristãs e de outras religiões têm se caracterizado por um clima de cordialidade e respeito mútuo, mas também por uma firme defesa da identidade católica e da missão universal da Igreja. Seu pontificado tem enfrentado desafios significativos em um mundo marcado por tensões políticas, crises econômicas e conflitos sociais. Diante dessas realidades, o Papa Leão XIV tem procurado oferecer a luz do Evangelho como critério de discernimento e orientação. Sem entrar em questões partidárias, tem defendido princípios não negociáveis como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida desde a concepção até a morte natural, a família como célula básica da sociedade e a opção preferencial pelos pobres. Com relação à governança da Igreja, tem promovido reformas significativas na Cúria Romana e nas estruturas eclesiásticas, não por mero afã de mudança, mas para torná-las mais eficientes em sua missão evangelizadora. Sua visão é clara: as estruturas devem servir à missão e não o contrário. Por isso, tem insistido em que a verdadeira reforma da Igreja começa pela conversão pessoal e se manifesta em estruturas mais evangélicas e menos burocráticas. O Papa Leão XIV não se limita a diagnosticar os problemas da Igreja e do mundo. Oferece também caminhos concretos de solução baseados no Evangelho e na rica tradição da Igreja. Seu olhar é ao mesmo tempo realista e esperançoso, crítico e misericordioso. Conhece bem as feridas da humanidade, mas também a medicina, que pode curá-las. O amor redentor de Cristo manifestado na vida da Igreja. Seus viagens apostólicas têm levado a esperança a regiões marcadas pela pobreza, pela violência ou pela perseguição religiosa. Em cada lugar que visita, deixa uma marca de serenidade e confiança que perdura muito além de sua presença física. Suas palavras e gestos são sementes que, uma vez plantadas, continuam a dar frutos em terrenos às vezes áridos, mas sempre ávidos por verdade e amor. Para a Igreja Universal, o pontificado de Leão XIV representa um tempo de renovação espiritual e de retorno às fontes. Não se trata de um tradicionalismo estéril, mas de um regresso ao essencial para enfrentar com sabedoria os desafios do presente e do futuro. Sua liderança serena mas firme, contemplativa mas ativa, tradicional mas atenta aos sinais dos tempos, oferece um equilíbrio necessário em tempos de polarização e extremismos. E assim, a barca de Pedro continua sua travessia, agora conduzida por um novo timoneiro, Robert Prevost, o Papa que Deus chamou para este tempo. Sua missão apenas começou,
mas já se vislumbram os contornos de um pontificado que pode marcar profundamente a história da Igreja e da humanidade. Com os olhos fixos em Cristo e as mãos firmes no leme, o Papa Leão XIV guia a Igreja pelo mar agitado do mundo contemporâneo, confiante na promessa divina de que as tempestades não submergirão a barca de Pedro. E como o sol que surge depois da noite, seu pontificado anuncia uma nova aurora de fé, esperança e caridade para a Igreja e para o mundo.